estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores, e hoje nós temos mais um episódio da série Hashtag com o meu querido aluno, amigo e conselheiro, que é o Ronald Oliveira, que vem aqui partilhar nessa véspera de Natal, né? Nós estamos na antevéspera de Natal, partilhar com a gente algumas reflexões a respeito do Natal, da humanização e também da desumanização, né? Infelizmente nós temos encontrado muito por aí. E ele, que é especialista em juventude, vai falar pra gente como é que fica essa juventude perante esse mundo cada vez mais difícil. Ronald, é um prazer estar com você de volta. Sabe que você foi intimado a vir aqui dar uma mensagem de Natal pro pessoal, você que tem tanto a compartilhar. Então, o programa é seu, meu amigo. Muito bem, primeiro quero dizer que é uma alegria muito grande sempre voltar a este programa e me comunicar com cada um de vocês que nos acompanham, seja de perto, seja de longe, Rosilma. É uma alegria muito grande ter você ao meu lado, sobretudo em mais um Natal, né? Em mais um tempo de gratidão, em mais um tempo de fechar ciclos, abrir ciclos e repensar sobre a nossa vida, nossas ações e nossos projetos. Primeiro que gostaria de refletir com cada um de vocês que nos acompanham, que todo final de ano palavras como amor, palavras como compaixão, elas tocam a nossa realidade, né? Seja por mensagens, sejam por diálogos entre familiares, entre amigos. Então, amor, compaixão, solidariedade, presença significativa, gratuidade, gratidão, são valores que são tão importantes ou mais importantes do que a dimensão religiosa. E quando eu digo isso, eu não trago uma questão para anular a outra, mas uma questão para pensarmos juntos. Afinal de contas, o Natal, ele, como todos nós sabemos historicamente, ele nasce de uma perspectiva de uma festa pagã, né? E ao culto ao Deus Sol, mas depois ele se torna uma festa, uma cerimônia, uma celebração predominantemente cristã, o nascimento do Cristo, então por isso uma celebração religiosa. Então eu trago proximidade, gratuidade, compaixão, amor, são valores tão importantes ou mais importantes do que a própria dimensão da religião, né? Então coloquemos isso, guardemos isso para que a gente possa refletir nesse momento. Depois, a religião, e eu preciso dizer isso quando eu trato da perspectiva da humanização, a religião ela é um instrumento, mas ela não é uma garantia de humanização. A religião ela é um instrumento de humanização, mas ela não é uma garantia de humanização. Porque os ateus, eles podem ser tão humanizados ou mais humanizados do que muitos religiosos. Isso precisa perpassar o nosso coração. Porque a compaixão, guardem isso, a compaixão e a misericórdia, a solidariedade, são dimensões humanas e não religiosas. Porque ateus, agnósticos, são tão misericordiosos, são tão amorosos, são tão solidarizados, né? Como muitos religiosos, até mais do que muitos religiosos. Então precisamos guardar essa informação quando nós falamos do Natal e quando nós falamos desse momento propício que vivemos, que é um momento de síntese, né? Sem amor, e eu falava no último hashtag sobre o amor, né? Sem o amor, tudo é em vão. As coisas vão perdendo sentido. Porque o amor ele não fica em silêncio. O amor não fica em silêncio diante da fome. O amor ele não fica em silêncio diante da desigualdade, ele não fica em silêncio diante do acúmulo desenfreado de riquezas, porque justamente, Rosilma e todos que nos acompanham, o amor ele tem ética, o amor ele tem consequência política, o
O amor busca constantemente a construção de uma sociedade justa, solidária, uma sociedade fraterna, cultivando solidariedade, quebrando preconceitos, porque justamente une as pessoas. Une as pessoas. Porque tantas vezes nós podemos, nesse programa, dialogar sobre a dimensão do amor e perceber o quanto muitas vezes a palavra amor está esvaziada nos nossos contextos. Nós falamos de amor, 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 mas não nos comprometemos com a profundidade exata dessa palavra. E esse tempo de final de ciclos e início de ciclos que vivemos é uma excelente oportunidade para repensarmos sobre o nosso comprometimento pessoal e o nosso comprometimento coletivo com esta palavra, que pressupõe uma ação. E pressupõe não uma ação subjetiva, mas uma ação concreta. O quanto nós temos amado, não só a nós mesmos, mas o quanto nós temos amado e nos comprometido com as outras pessoas. Com as causas das outras pessoas. A juventude, ela é muito sensível às realidades sociais. As juventudes, elas são muito sensíveis às realidades que influem, né? Não só os seus próprios relacionamentos, mas a própria sociedade em si. Mas, de modo geral, como nós temos lidado e nos comprometido com a dimensão da construção coletiva e da construção do outro. O Natal é tempo de repensar isso. Nós estamos às vésperas do Natal. E estamos num programa onde eu entendo que quem participa aqui são seres pensantes, mas, sobretudo, quem se coloca na posição de escuta, mas de escuta não passiva, mas de uma escuta atenta e ativa, porque entende que aqui é um ambiente de reflexão que nos coloca sempre num tom de cheque para uma ação posterior, né? Se nós estamos aqui às vésperas do Natal ouvindo um programa que pode nos ajudar a refletir sobre a nossa ação amorosa, que passos nós podemos dar nesse tempo em que fechamos ciclos e abrimos outros? Isso precisa perpassar o nosso coração, porque está aí uma experiência, quando nós amamos e amamos de forma concreta, está aí uma experiência genuína de espiritualidade, mas também de humanização. Quando o nosso amor, ele passa no discurso e ele se traduz nas nossas mãos, ele se traduz nas nossas ações, ele passa não só da dimensão da espiritualidade, mas ele chega e passa também, transpassa a dimensão da humanização. Amor é sinônimo de humanização. Ronald. Depois, pois não? A respeito disso que você está falando, que essa profunda reflexão que normalmente as datas trazem para a gente, mas o Natal é uma data mais que especial que traz isso para a gente, me faz pensar também que essas palavras todas que a gente usa muito e que a gente vê na mídia e que a gente vê em todos os lugares que a gente vai, que a gente sente e ouve que as pessoas estão perdendo a sua humanidade, né? Você falou que a desumanização e a humanização ela está ligada ao amor. Eu queria que você... Porque assim, você repete tanto as palavras que elas começam a perder o significado, né? Você quer ver uma palavra perder significado? Você começa a falar ela bem devagar, sílaba a sílaba. E você percebe que ela começa a perder o significado. Eu acho que quando ela é repetida à exaustão pela mídia, todo lugar que você vê, as pessoas falam nela, ela começa a perder o significado que é justamente o elo entre a palavra escrita e a ideia que está por trás dela. Minha pergunta para você, até não é bem uma pergunta, é um pedido, que você, que é tão especialista assim, e um menino que eu conheço há muito tempo, e trabalha com jovens há muito tempo, queria que você explicasse um pouco para os jovens o que quer dizer exatamente as pessoas estão desumanizadas. A humanização ela está ligada ao amor. E o que é amar alguém? Você já pincelou um pouco aí que falar é fácil, né, Ronald? Mas pôr em ação é difícil, né, Ronald? Queria que você explicasse um pouquinho. É tão difícil assim?
Nós vivemos, Rosilma, uma sociedade cada vez mais fragmentada, né? Bauman, sociólogo, já dizia da sociedade líquida, mas que hoje seus estudiosos falam, e eu já trouxe essa temática no nosso programa, sobre a sociedade gasosa, das questões que se esvaem, né? O amor, que está atrelado à dimensão concreta da humanização, nos coloca num tom de compromisso com o outro. Se vivemos cada vez mais fragmentados e vivemos cada vez mais individualistas, né? Porque uma coisa é a individualidade, que é comum a todos nós e que é saudável a todos nós e necessária a todos nós. Outra coisa é o individualismo que nos coloca em bolhas. O individualismo que nos coloca em um patamar onde só convivemos, onde só nos relacionamos com pessoas que falam como nós e pensam como nós. Quando nós vivemos experiências assim, nós vivemos experiências profundamente desumanizadoras, né? O antônimo do amor não é o ódio, mas o antônimo do amor é a indiferença. Porque o ódio ainda se entende o outro presente ali. Bom, o outro existe e eu o odeio. Mas a indiferença é justamente a anulação da existência do outro. E com a sociedade do crescente delete, né, nós apertamos o botão do delete e apagou, né? Essa sociedade que nós vivemos, ela nos coloca justamente do ponto de vista da desumanização excessiva e, consequentemente, claro, da falta de amor. A criação do delete excessivo nos coloca numa situação de indiferença e de abandono. Uma das maiores crueldades da humanidade é o abandono. E nós podemos ver nas mais variadas esferas sociais quantos abandonos existem. Aí se atrela a desumanização, aí se atrela a falta de amor, porque a falta de compromisso, a falta de perceber-se um ser social. Antes da gente entrar no intervalo, para dizer, Aristóteles dizia assim, um termo que gosto muito, né? Bom, a pessoa que não se percebe um ser social, ou ele é uma divindade, ou ele é um idiota. Rosilma? Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Ronald volta já para explicar mais ainda. Ele colocou muito bem, a indiferença é o oposto do amor, não é o ódio. Amei! Vamos continuar nessa linha, voltamos já. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua.
Voltamos e agora, Ronald, eu passo para você fazer suas considerações finais. Nós temos ainda 10 minutos. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa história da indiferença, que eu acho que é o abandono, que você explicou muito bem no primeiro bloco, que é, no meu entendimento, e no seu também, pelo que eu percebi, o grande problema e o cerne, vamos dizer assim, do que a gente chama de desumanização, né? E aí a indiferença, o abandono, aí você tem também a falta de empatia, de solidariedade, de fraternidade, você querer ajudar o outro, né? E a gente nota isso principalmente nas grandes cidades, onde, no meu entendimento, elas estão mais adoecidas. E eu acho que tem a ver muito com o espaço vital, porque as cidades grandes, elas têm pouco espaço vital, as pessoas lutam por sobreviver por um espaço, além de todo o entorno, como você falou muito bem, que é o abandono intelectual, o abandono financeiro, o abandono de inclusive não ter a casa onde se abrigar do frio, né? O abandono da fome, a gente vê isso no dia a dia. E chegou a um ponto tal que você tem medo de sair na rua, porque se você tiver um prato de comida a mais, o outro vem te tirar porque ele não comeu há muito tempo. Queria que você fechasse o programa, nós temos 10 minutos para fechar, considerando tudo isso na nossa querida série Hashtag. Vale a pena dizer, Rosilma, e é claro, todos os que nos acompanham nesse momento, vale a pena entender as causas e as finalidades, né? De uma ação valiosa, de uma ação amorosa, nós podemos, de quando em quando, distorcer os processos e realizar ali profundos abandonos. Como assim? O Natal, ele nasce de uma experiência fecunda e fraterna de amor. De amor para com os outros, de amor para com o transcendente, e assim se vai. Com os processos sociais crescentes, o basilar dessa festa, que é o mostrar o quanto o outro é importante para mim, e isso é um gesto muito fecundo e amoroso de humanização, mas eu perpasso isso, eu deixo essa ação qualitativa de lado e eu coloco a dimensão mercadológica à frente. Então percebam que mais do que a dimensão dos valores que eu trago no início do programa, mas o que é que perpassa, por exemplo, nas nossas timelines das redes sociais, o que é que perpassa nos nossos e-mails ali, o que os algoritmos nos mostram, o que os canais de comunicação de massa nos impõem, né? São justamente questões mercadológicas. Comprar, comprar, comprar. Quem compra pode fazer, quem tem condições de comprar, pode, mesmo que parcelando em 50 vezes sem juros, pode fazer o outro feliz e se faz feliz mesmo endividado, mas aquele que não pode também se sente apartado dessa festa, se sente indiferenciado dessa festa, se sente às margens dessa festa, às margens dessa celebração, não se sente digno se não se pode comprar. Enquanto que na realidade é outra. Por quê? Quando nós voltamos a falar sobre a dimensão do amor, o amor ele precisa ser necessariamente afetivo e efetivo. E precisa tocar, fazer e gerar ação. Né? Então isso é muito interessante. E eu convido a cada um de vocês a uma reflexão que precisa perpassar a questão mercadológica. Diante de tantas questões familiares que vivemos, quantas questões de amizade nós vivemos, o que é preciso reestruturar? O que é preciso recosturar? O que é preciso retomar? E nós só conseguimos fazer isso dando o primeiro passo nos processos. O Natal é uma excelente oportunidade, né? Se estamos desumanizados, precisamos humanizar. Precisamos humanizar.
né? Vejam bem, com questões políticas que vivemos, sobretudo aqui no Brasil, uma dimensão tão polarizada, na dimensão religiosa, muitas vezes, quantas pessoas nós deixamos de falar? E não é que criamos ódio, mas criamos indiferença, o que é pior, né? Quantas pessoas nós fingimos que não existimos, que não existem mais na nossa vida? Quantas pessoas nós abandonamos porque pensam diferente de nós? Talvez o desafio que lanço nesse momento como proposta de humanização para o nosso Natal e para o fechamento de um ciclo, para a abertura de outro, porque é preciso deixar que morram algumas coisas para que nasçam outras, eu convido a cada um de vocês a dar o primeiro passo e a fazer uma espécie de diálogo. Porque, como eu disse, o amor, ele é uma atitude efetiva e afetiva. Todos nós podemos ser melhores a partir da humildade, a partir da escuta, a partir da amizade. O diálogo respeitoso entre os diferentes, que não causa demonização, nos faz crescer. Nos faz crescer. Então, muitas famílias, hoje filhos não falam com pais, pais não falam com filhos, não falam com tios, saíram dos grupos de WhatsApp das famílias por questões políticas, por questões religiosas, por questões de divergências de opiniões. Será que isso é mais importante do que o vínculo que foi criado, do que o vínculo que foi um dia iniciado e foi construído certamente na verdade? O Natal, olhando, saindo da perspicácia ali, da mercadoria, mas olhando para a dimensão do valor, esse é o momento de repensarmos nesses nossos processos. Deixarmos de lado a indiferença, deixarmos de lado o ódio, deixarmos de lado a vingança e assumirmos a unidade. Assumirmos o amor, que deve ser sempre concreto, porque afetivo e efetivo. Que compromisso nesse Natal, porque o Natal, como eu disse e estou dizendo várias vezes para que isso fique guardado não só no nosso coração, mas também na nossa mente, ele é um ato de compromisso, não só para comigo, mas compromisso para com o outro. Que passos eu preciso dar em relação ao outro que eu preciso reconstruir? Que tipo de nascimento eu preciso ter nesse novo ciclo? Nesse momento de Natal, que fundamentalmente é uma celebração cristã, os cristãos eles não podem aceitar, por exemplo, as desunidades, as destruições de religiões de matrizes africanas, não podem aceitar e isso não só os cristãos, mas todos, né? Não podem aceitar a homofobia, não podem aceitar a transfobia, não podem aceitar a aporofobia, não podem aceitar todas essas fobias, preconceitos de todas as raças, credos e possibilidades. Não só no Natal, mas em nenhum momento. É momento de darmos esse salto qualitativo, Rosilma. Isso é amor. Isso é pensar humanização. Não dá para dizer, né, Deus acima de tudo e colocar o povo abaixo de nada. A gente precisa olhar para um todo, que muitas vezes nós nos perdemos. Muitas vezes nós nos perdemos socialmente. Então, que passo nós precisamos dar? Convido você, porque nós jovens somos pessoas, somos indivíduos das causas. Que causa eu devo assumir nesse momento? Que causa o Natal me convida a ser mais pare com os demais? E não precisa ser pare com os demais longe, mas pare com os demais perto. A começar do ambiente em que eu convivo, com os meus parentes, com os meus pareceres. Quem são esses que precisam de mim? Que precisam da minha concretude? Que precisam do meu gesto concreto? Não da minha subjetividade. Amor é base. É mais que sentimento. É decisão, é atitude, é modo de viver e de se relacionar. Amor é como fruto, é justiça, é solidariedade. Não dá para se conceber quem ama aquele que divide. Ama aquele que une. Que passos nesse Natal eu posso unir, ao invés de ser indiferente e ao invés de abandonar? A sociedade já faz isso. Que passo eu preciso dar? Nossa, mas é muita coisa. Sim, o que você pode fazer nesse Natal é uma gota no oceano.
mas o oceano seria menor se não tivesse essa gota. Rosilma? Querido, obrigada por essa reflexão maravilhosa nas vésperas de Natal. Por isso que eu te convidei para vir. Essa série é uma série abençoada, né? Esse menino que eu conheci tinha 13 anos de idade. Tivemos oportunidade de aprender juntos na escola, trocando ideias. Esse menino sempre foi muito preocupado com os jovens desde aquela época que ele era jovem e só cresceu em humanização, em humanidade, e está aqui compartilhando os resultados das suas reflexões generosamente com todos nós. Feliz Natal para você, Feliz Natal para todos nós. Quero que possamos entrar em 2024 com mais boa vontade, mais solidariedade, mais fraternidade, mais tolerância pelo diferente, porque o instinto animal que a gente ainda guarda dentro da gente repele o diferente, porque na selva o diferente pode ser uma ameaça, mas nós temos que perceber que nós não vivemos numa selva e que todos nós temos habilidades e fragilidades. E se a gente entender isso e nos unirmos, quem sabe a humanidade possa ser mais forte, possa aprender mais e possa evoluir mais. Obrigada por tudo e espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, véspera de Ano Novo, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você ver e rever quando quiser. E aqui eu deixo meu abraço aqui, sempre carinhoso, a minha querida Fernanda Vanucci e o meu querido Augusto Capo de Casa, os padrinhos aqui do meu programa, que há 10 anos, vai entrar agora no 11º ano, pretende trazer informação válida e de qualidade para todos, especialmente para os jovens. Quero deixar também um agradecimento carinhoso à produção do programa, que está comigo há 10 anos, sempre prestando um serviço de altíssima qualidade e um carinho imenso que eu tenho por eles e eles têm por mim também. Gisele, Ezequiel, Reale Júnior e Marcelo. Um abração para todos e até a véspera de Ano Novo, se Deus quiser.